Graças a Paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu só regular aqui a câmera novamente. Como os irmãos já sabem, eu sou o irmão Patrick Vieira. Nós hoje estamos num dia chuvoso, muito gostoso, o qual Deus nos deu. Eu hoje estou sem óculos, então a leitura de repente de hoje vai ser um pouco mais lenta, já que eu não enxergo tão bem quanto antigamente. Eu gostaria de continuar hoje a nossa sequência do nosso estudo. Nós estamos gravando alguns vídeos que vêm de uma série chamada de leitura. E esses vídeos iniciais nós estamos lendo sobre teologia. Estamos lendo agora, nós vamos para a 8ª ramificação do campo teológico. E eu espero que seja uma bênção, que seja um vídeo que venha trazer muita graça e muita sabedoria e muito enriquecimento para a sua vida espiritual e ministerial. Mas antes, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, eu quero orar por você e quero te convidar a orar junto comigo, amém? Senhor, queremos agradecer ao Senhor, ao Pai, nesta tarde, por tudo quanto tens feito por nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor, ao Abba Pai, porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas ruins que têm acontecido ao redor de todo esse mundo. O Senhor tem trazido sobre nós livramento, paz, harmonia, saúde, prosperidade de paz, Senhor. O Senhor tem nos alimentado tanto espiritualmente como fisicamente, providenciando, Senhor meu Deus, as necessidades do nosso lar, providenciando, Senhor meu Deus, meu Pai, o suprimento para a nossa casa. Te damos graças, Senhor, porque antes mesmo de nascermos, Tu já tinhas nos escolhido, ó Pai, para sermos filhos Teus. E em Cristo Jesus, o Senhor nos adotou e nos libertou das correntes que nos prendiam ao pecado. Por isso, Te damos graças todos os dias e declaramos que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o nosso Pai. Senhor, continue a nos conduzir no estudo da Tua Palavra. Continue a abençoar-nos, ó Senhor, a cada momento que nós vivermos sobre esta terra. E continue, Senhor, a usar-nos como ferramentas em Tuas mãos para fazermos aquilo a qual o Senhor, antes mesmo de nascermos, já havia nos separados e nos escolhidos para fazer. Senhor, que o Senhor seja o nosso caminho, a nossa bênção, a nossa esperança e o centro da nossa adoração. Em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai, eu Te agradeço. Amém. Meus irmãos, antes de darmos continuidade ao nosso estudo de hoje, ou melhor, a nossa leitura, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9, só para nós abrirmos a nossa leitura de hoje, tá bom? Eu estou sem óculos, então vou ler bem devagar, tá? Esqueci o óculos no carro. Assim diz a palavra do Senhor: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que esta palavra venha estar sendo todos os dias trabalhada em nossos corações e em nossa mente, para que a nossa alma e o nosso espírito se deleite em estudar as palavras do Senhor e que venhamos a ter a confiança de que Ele está conosco para nos ajudar a continuar. Amém? Irmãos, talvez vocês ouçam alguns sons diferentes vindo lá de fora, porque, como os irmãos sabem, nós moramos aqui na nossa congregação e essa salinha, que é a salinha das crianças, fica bem ao lado da porta de saída da igreja. Carros, motos, caminhão passam ali fora e às vezes o áudio é capturado e eu espero que não prejudique a leitura dos irmãos, tá bom? Vamos aqui iniciar a nossa leitura. Hoje nós iremos falar sobre a 8ª ramificação da teologia, a qual, pelo editor desta Bíblia, ela é a soterologia, doutrina da salvação. Espero que seja uma bênção para todos. Vamos à leitura. Soterologia é a doutrina que estuda a salvação. A palavra soterologia vem do grego sotérios, que significa salvação, e logia, que significa estudo ou doutrina. A soteriologia, doutrina da salvação,
é o antídoto da harmonia, ou melhor, é o antídoto da hamartiologia, a doutrina do pecado. A hamartiologia estuda o pecado e a queda do homem. A soteriologia, porém, estuda a redenção e a ressurreição espiritual do homem morto em seus deleitos de pecados. A Bíblia chama essa salvação de tão grande em Hebreus 2, versículo 3. Me permita só... Lembrando a mesma expressão do grande amor de Deus pelo pecador, em João 3,16, quando aparece a expressão de tal maneira. Ou seja, não há como mensurar o grandioso amor de Deus, como também não há como mensurar esta tão grande salvação. Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui a sua própria soteriologia. Algumas dão ênfase ao relacionamento do homem em unidade com Deus. Outras dão ênfase ao aprimoramento do conhecimento humano como forma de se obter a salvação. Porém, para o cristianismo, só há salvação em Jesus Cristo. O próprio nome Jesus significa salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. A palavra salvação significa livrar-se, escapar, ser tirado de um perigo. Existem basicamente dois tipos de salvação. Primeiro, a salvação comum e segundo, a salvação eterna. A salvação comum é quando somos salvos de um perigo qualquer, salvos de um acidente, salvos de um assalto ou de outras adversidades quaisquer. A salvação é também sinônimo de livramento. Já a salvação eterna é quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e perseveramos nesta salvação até o fim, para obtermos a vida eterna. Em Atos capítulo 16, 31, também em Romanos 10, versículos 9 e 10, bem como em Mateus capítulo 24, versículo 13, nós temos essas certezas. Vamos aprender soteriologia em 10 principais atos que resultam na salvação do homem. Primeiro, amor de Deus. O primeiro ato da salvação é o amor ativo de Deus em favor da humanidade. Abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas. João 3,16. A salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. As palavras, abre aspas, de tal maneira, fecha aspas, indicam intensidade. Seu amor era tão intenso, a sua pressão foi tão grande que rompeu fatalmente os, abre aspas, diques, fecha aspas, da divindade e se derramou em superabundantemente plenitude sobre uma raça perdida e arruinada. O amor de Deus não ficou resumido a meras palavras. Ele tomou uma atitude, abre aspas, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas. Romanos capítulo 5, versículo 8. Segundo, a expiação. O segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. Abre aspas, expiação, fecha aspas, é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado humano, através de um ato redentor. O amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação. Deu seu Filho unigênito por nós. João 3,16. A alma que pecar, esta morrerá. Lembram do que está escrito em Ezequiel 18,4? Essa seria a sentença de toda a humanidade se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado. A expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 21.
O sangue derramado daquele animal propiciou as vestes redentoras de Adão e Eva. Assim, o sangue derramado pelo Cordeiro morto desde a fundação do mundo propiciou as vestes redentoras de todos os pecadores redimidos. Apocalipse 13, versículo 8, bem como no capítulo 22, versículo 14. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Moisés escreveu que é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17, 11. Sem a expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado do homem clama por expiação e reparação da culpa. Isso acontecia por meio da morte vicária de um substituto em lugar do homem. Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi, primeiro, expiatória. O pecado foi expiado, em João 1,29. Voluntária. Segundo, voluntária, por um ato espontâneo de amor, João 15,13. 3. Vicária, em favor de outras pessoas, 1 Pedro 3,18. 4. Propiciatória, o pecado foi coberto, 1 João 4,10. 5. Sacrificial, oferecido em holocaustos pelos nossos pecados, Isaías 53, versículos 6 e 7, e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Substitutiva, em lugar de miseráveis pecadores, Romanos 5, 8. Redentora, 7, Redentora, o preço foi pago pelo seu próprio sangue, Efésios 1, 7. Terceiro subtópico, A graça. O terceiro ato da salvação é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça exclui qualquer mérito humano. A graça é o ato espontâneo de Deus em favor do pecado. Após amar o mundo de tal maneira e providenciar a redenção humana, através da morte expiatória de seu Filho Jesus Cristo, Deus decidiu qual a extensão desta tão grandiosa graça. Esta graça seria apenas para alguns ou para a humanidade inteira? É uma pergunta. Então, ele respondeu dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não é apenas para alguns, é para todo aquele que crê, porque a graça de Deus se há de manifestado trazendo salvação a todos os homens, independente de quem sejam. Tito 2, versículo 11. Paulo escreveu dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. A salvação não é obra dos homens, é graça de Deus. Que maravilha, Quinto, glória. A fé. O quarto ato, quatro. O quarto ato da salvação do homem é a fé. Ora, se a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, por que todos os homens não são salvos? A resposta é o seguinte: a graça de Deus é suficiente para todos, porém, só é eficiente para os que creem. Observe que a expressão bíblica diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2, 28. O segredo está nesta expressão, por meio da fé. A única coisa que condena o homem é não crer. Veja o que disse o próprio Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, 16. Para que o homem se beneficie da graça divina manifestada a todos os homens, é preciso crer, pois a salvação é pela graça, mediante a fé. O apóstolo Paulo ainda escreve dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Que maravilha!
O quinto ato da salvação, arrependimento. O quinto ato da salvação do homem é o arrependimento. O arrependimento se dá no interior do homem, quando ele sente um profundo remorso e tristeza pelo mal que praticou e reconhece o seu pecado. Esse foi o primeiro passo que o filho pródigo deu para se levantar, quando se expressou: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versículo 21. A primeira pregação do Novo Testamento é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. Jesus aprovou essa mensagem inicial do Evangelho e passou também a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. O sexto ato da salvação, a conversão. O sexto ato da salvação do homem é a conversão. Enquanto o arrependimento é uma mudança de posição no interior do homem, a conversão é uma tomada de decisão em seu interior, ou seja, no arrependimento o homem apenas reconhece o seu pecado e deseja uma mudança. Na conversão, porém, o homem toma uma atitude para mudar aquela situação em que ele se encontra. Ele decide se levantar e mudar de vida, aceitando a Cristo e entregando a sua vida a Ele. A conversão vem sempre acompanhada do arrependimento. Por isso, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Atos 3,19. Que maravilha, né? O sétimo ato da salvação, a reconciliação. O sétimo ato da salvação do homem é a reconciliação. Após a sua conversão, acontece a reconciliação do homem com Deus. A reconciliação se dá quando dois inimigos fazem as pazes. O pecado tornou o homem inimigo de Deus. Quando o homem, porém, se converte ao Senhor, a paz é restabelecida e o homem se reconcilia com Deus. Efésios 2, do versículo 12 ao 16. A palavra de Deus nos aconselha dizendo: une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó, capítulo 22, versículo 21. E Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, a seguinte palavra: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, que maravilha! Oitavo campo da salvação do homem, a regeneração. A regeneração é o oitavo ato da salvação do homem. A regeneração é um ato divino pelo qual o homem recebe uma nova vida. É a transformação operada na natureza humana. A regeneração é o sinônimo de novo nascimento. Na regeneração, a natureza pecaminosa do homem é transformada e o homem se torna participante da natureza divina. O novo nascimento é uma estrada do homem no reino de Deus. É uma entrada do homem no reino de Deus. Em João 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A regeneração é um ato realizado pelo próprio Espírito Santo, não pelas obras da justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Pedro conclui dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Acabei de molhar
a minha preciosa Bíblia. Muito inteligente da minha parte. Continuando, o nono ato da salvação do homem, a justificação. O nono ato da salvação do homem é a justificação. A justificação é o ato pelo qual os seres humanos pecadores são justificados, declarados justos diante do Deus Santo. Essa justificação, porém, é um ato exclusivo da graça de Deus, pelo qual ele imputa à pessoa que crê em Jesus Cristo a justiça de Cristo e a declara isenta de culpa diante de Deus. Na justificação, Deus trata o homem arrependido de acordo com o mérito de seu mediador, Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo confirma estas verdades. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. O raciocínio da justiça se resume ainda no seguinte texto sagrado, abre aspas, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia. 2 Coríntios 5, 21. A justificação do pecador, além de o tornar quite e isento de culpa perante o tribunal divino, traz paz judicial perante o supremo juízo do universo. Abre aspas. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Romanos 5, versículo 1. O décimo e último ato da salvação do homem, a santificação. O décimo ato da salvação do homem é a santificação. Se na justificação o homem é declarado justo diante de um Deus santo, na santificação o homem é declarado santo pelo próprio Deus santo. A santificação é a separação do pecado. Quando um vaso do tabernáculo era utilizado para o serviço sagrado, ele era santificado e declarado um vaso santo. Da mesma forma acontece com os crentes salvos. Quando o cristão renuncia ao pecado e se entrega ao Senhor, ele se torna santo para o seu Senhor. Paulo explica todo o processo da santificação do pecado dizendo, abre aspas, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Fecha aspas, 1 Coríntios 6, 11. A santificação não é automática, ela é gradual, progressiva e pode ser aperfeiçoada. Abre aspas. Ora, amados, pois que temos tais promessas, frutifiquemo-nos de toda a imundícia, ou melhor, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Fecha aspas, 2 Coríntios 7, versículo 1. A busca pela santificação deve ser um ato atingido por nós, abre aspas, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra, fecha aspas, 2 Timóteo 2, 21. A santificação é a condição indispensável para vermos o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, bem como capítulo 5, versículo 23. A santificação é o alvo final para alcançarmos a vida eterna. Conclusão dessa parte do nosso estudo da teologia, da ramificação, soterologia, a doutrina da salvação. Conclusão. A salvação da nossa alma é grandiosa e jamais deve ser negligenciada.